boa tarde a todos. Mais uma roda de conversa. Essa roda de conversa muito especial, e até o horário é especial, né? Então, nós começamos meia hora mais tarde para ajustar com a agenda da Iracema. Eu gostaria de falar para vocês assim, que é uma alegria imensa para mim que a Iracema ter aceitado esse convite, ter se disponibilizado a estar conosco nessa tarde. Esse tema da alimentação é um dos temas que ela domina com maestria. Então, além de uma amiga muito querida, a gente participa de estudos, alguns estudos juntas, temos pacientes em comum, e eu quero dizer para vocês que foi ela que é a médica que eu escolhi para cuidar da minha saúde. Então, porque essa é uma escolha que a gente faz, enfim, né? Eu preferi fazer essa escolha seguindo o meu coração do que o nosso plano de saúde, por exemplo, né? Então, para mim, é uma honra muito grande estar aqui com vocês e com ela. Iracema, querida, muito obrigada por ter aberto na sua agenda, que ela é muito concorrida, esse espaço para estar aqui conversando conosco e vendo se, ao final, a gente consegue ficar menos perdido do que a gente está, sabe, com relação a essa questão da alimentação e também essa alimentação dentro desse nosso processo de jovens há mais tempo, que alguma coisa vai mudando, né? Então, querida, muito bem-vinda, obrigada. Peraí, antes deixa eu só... eu não botei a qualificação toda lá da Iracema no post, gente, porque não cabia. Mas eu vou falar para vocês aqui um mini currículo dela. Então, médica de família, cirurgiã geral. Eu vou pedir para todo mundo aí fechar o microfone, por gentileza. Especializada em homeopatia, em medicina antroposófica e nutrologia. Ela também é mestre em gestão e políticas de saúde e é consultora e docente de saúde pública. Então, essa preciosidade, e além do que é uma pessoa encantadora, extremamente acolhedora, humana e amorosa. Bem-vinda, querida. Obrigada, Vera, adorei essa apresentação, a admiração é mútua, né? Eu me sinto assim como uma colega, embora você seja minha paciente, eu sinto muito bem trabalhando assim junto, né? Quando a gente compartilha o nosso trabalho, fiquei muito feliz com esse convite, né? Porque uma das coisas que eu mais gosto é de conversar sobre o tema da alimentação, e acho que ele é um tema muito importante do nosso dia a dia para o autocuidado, né? E todo mundo tem sempre mil questões com isso, né? E cada dia a gente está mais confuso, né? Então, a gente sugeriu esse título, né? Para além da moda, né? E adorei o texto da Vera lá na chamada. Eu lembrei até da emoção Scott. Isso! Muito legal, muito bom. Bom, olha, eu estou assim bem livre, eu até tenho algum slide assim, mas na verdade pensei em a gente talvez nem usar slide, ficar na conversa mesmo, sabe? No pergunta, no emenda, e talvez no final, se fizer sentido, a gente olhe um pouco essas questões. Eu estou aqui, mesmo assim, de coração aberto, para a gente conversar sobre dentro do que eu posso responder, né? Então,
a minha linha é uma nutrologia bem aplicada assim, ao cotidiano, no olhar da cultura familiar, né? Entendendo a alimentação como, em primeiro lugar, algo que permeia a nossa vida numa camada assim tão contínua, né? Ao longo da vida, em todos os momentos, né? Uma necessidade biológica que ela também é algo que passa pelo prazer, pelo, vamos dizer assim, pelo calor, faz a gente apreciar mais ou menos a vida, conforme a qualidade do que a gente come, né? A gente pode sentir uma grande alegria só com um cheirinho de um chá, só com um gostinho de um alimento que a gente gosta, né? Isso tem uma série de questões afetivas também, tem memórias, né? A gente pode se sentir aconchegado com o alimento, né? Então tem várias coisas nesse âmbito do sentir, né? E é algo que também passa assim pela cultura, né? Pelo jeito que a família come, pelo jeito que a gente gosta de comer, né? Tem gente que gosta da comida molhadinha em quente, tem gente que gosta de comida seca, né? Então tem coisas que vão assim do familiar ao individual, né? E então a minha abordagem eu estou começando a chamá-la de compreensiva, porque ela compreende tudo. E eu tento, na verdade, desmistificar e desconstruir, né, o incômodo que as pessoas sentem com a alimentação atualmente, né? Embora algumas pessoas vão ter alguns problemas específicos, mas a gente está muito prescritivo, né? E todo mundo comendo muito a mesma coisa, né? Ou sentindo culpa quando não come aquilo que acha que deveria estar comendo, né? Então, como é isso, né? Eu queria começar fazendo essa introdução, né? E que eu vim estudar a nutrologia médica há 10 anos atrás, porque eu sentia que estava ficando muito confuso para a gente que é médico, e os pacientes sempre querendo muita informação. Eu falo que eu fiz um curso para falar assim, nossa, eu acho que me confundiu mais, mas eu vou mais... Mas agora tem mais ferramenta para sair da confusão. Bom, então eu acho que eu estou às ordens para a gente começar esse bate-papo, né? E vou ficar feliz se alguém já tiver alguma questão. Acho que a Vera já escreveu uma, né? Que ela já colocou lá, se ela quer saber se ela vai cozinhar com banha de porco. Pois é. E a Ou banha de coco. Ou de coco. A questão é essa, porque se fosse uma coisa assim, numa linha construída e tal, você fala, opa, tá, vamos. Mas, de repente, o negócio volta. O que era ruim já não é tão ruim, né? Então, eu acho que isso, essa, né, que foi a questão da gordura, né? Então, eu fico perdida se realmente era tão ruim, foi preciso percorrer esse caminho para... que às vezes tem isso também, né? A questão do conhecimento, ela é assim também, né? Ela vai e fala, não, mas aquilo não era tão ruim como parecia. Isso é um tema importante. Eu achei bom, talvez, eu falei, nossa, que a Vera já deixou a deixa aqui dela, então a gente pode comentar um pouco isso, e na verdade queria fazer uma introdução um pouquinho maior, que é a gente do ponto de vista assim, do conhecimento, a gente organiza o que a gente chama de macronutrientes e micronutrientes. Então, macronutrientes é tudo aquilo que é estrutural, né? Aquilo que é quantitativo, tem que entrar em quantidade. Então, macronutriente
são carboidratos, são os óleos, né? E as proteínas, óleos, gorduras, né? E as proteínas, né? Então, esses três grandes grupos, né? Então, o que seria, por exemplo, entre eles, a proporção, né? Entre eles, a proporção clássica recomenda o seguinte, que desses macronutrientes, 60% seja carboidrato. Carboidrato que vem das raízes e tubérculos, que vem dos grãos, né? Que fazem, por exemplo, farinhas, né? Mas carboidrato tem também nas frutas, tem nos vegetais, então são os hidratos de carbono. Só que alguns alimentos são riquíssimos no hidrato de carbono e outros têm uma proporção de fibras maior do que o hidrato de carbono em si, né? Mas o hidrato de carbono é aquilo que vira energia mais rápido para o nosso funcionamento, vamos dizer, ele é aquele combustível que o nosso organismo usa no cotidiano sem grandes obstáculos, para a gente ter energia, porque uma das questões da alimentação, além de todos esses aspectos mais, vamos dizer assim, ampliados, é energia. O corpo precisa de energia. É hora que a gente está super feliz, mas sente uma fomezinha, você está sentindo que ali já não tem, já está precisando de um novo suprimento, né? Então, um dos aspectos é esse. E o primeiro elemento aí são os carboidratos, a gente pode voltar a falar disso, né? Então, seria mais ou menos 60%, mas não que seja 60% de farinhas, a gente tem carboidrato em inúmeros alimentos, né? Então, a gente tem que ter uma boa distribuição entre eles também, entre os grupos que fornecem energia, energia a partir do carboidrato. O segundo grupo, quantitativamente muito importante, é a proteína, né? E necessidade de proteína varia muito conforme a idade e conforme a atividade física. Então, para quem está naquela juventude mais jovem, assim, do tipo que está em crescimento, ou está até tipo uns 25 anos e tem atividade física muito elevada, ou trabalho braçal, ou vai realmente ter um trabalho muscular mais intenso, e esse sempre que tem um trabalho muscular mais intenso, ou que tem crescimento, a gente tem que ter um aporte maior de proteína, né? Ou de alimentos ricos no que seriam os aminoácidos, que são os componentes químicos, bioquímicos de uma proteína. São os aminoácidos, né? E a proporção seria, então, se a gente fala 60% de carboidrato, uns 35% da nossa alimentação seriam alimentos que podem compor junto com outros, ou que já são em si proteínas. Então, aí vai vir desde o clássico, né, que são as carnes, o leite, o ovo, o queijo, né, até os vegetais que juntos compõem proteína. Então, tem, por exemplo, já é bem conhecido que a combinação arroz com feijão vira boa proteína, tem aminoácidos de um lado, aminoácido do outro, que combinado dá uma proteína boa, né? Não tão boa quanto a carne, né? Mas só para dizer que também não é só fonte de proteína, só a carne, né? E o outro macroelemento que ficaria entre 5% e 10%, conforme vamos dizer, a necessidade, a atividade, né?
e a região que se mora, né? Então, pessoas que vivem em locais mais frios, a gente no inverno, tem mais necessidade de gordura, né? Mas a gordura desses macro, né? Se a gente fosse falar assim, fazer um gráfico em pizza, né? A gente teria, assim, 60%, então, se a gente partisse, né, em 10 pedaços de essa pizza, 6 pedaços seriam carboidratos, né? Aí, uns 3 pedaços e talvez um pedacinho a mais fosse de proteína. E só uma fatiazinha assim ia ser de gordura. E o mais interessante é que essa fatiazinha ela é decisiva para o sabor das coisas. A gordura ela carrega o sabor, né? Então, às vezes, a gente carrega a mão um pouquinho na manteiga, a gente carrega a mão um pouquinho nos óleos, para dar um pouquinho de sabor, né? Então, esse falando dos macronutrientes. E os micronutrientes, eles também são ponderais, mas eles são numa quantidade, às vezes, de microgramas ou de miligramas. São uma quantidade muito pequenininha, que são as vitaminas e os minerais, né? E aí tem lá com algumas vitaminas aí, de A a Z, né? Tem um monte, né? Então, cada um com suas especificações, né? Mas alguns também são quantitativos, né? Como o ferro, né? A vitamina D, a vitamina B12, né? O zinco, né? O selênio. Tem alguns que a gente hoje tem um olhar um pouco mais, assim, digamos, cuidadoso, né? Para essas questões. E isso vai também, estou colocando aqui no cenário para também ser fonte da gente comentar. Então, sabendo que esse macro panorama, a gente vai falar então desses óleos, que são uma fatiazinha menor, que a gente é o mais gostoso, mas é o que a gente tem que consumir com mais cuidado, até porque energeticamente a gordura ela gera muita energia, ela gera muito calor para o organismo, né? E ela é vamos dizer assim, responsável por uma série de funções no nosso organismo que não só aquecimento, né? Então a gente sabe que os óleos eles são uma série de substâncias na parede celular a partir dos olhos, né? E não só o nosso subcutâneo, mas a gente tem o sistema nervoso basicamente gordura, né? Tem um elevadíssimo teor de gordura no cérebro, né? E de lípides que envolvem esses neurônios e etc. O problema é quando esse lípide deposita no lugar errado e do jeito errado, como, por exemplo, nas artérias, isso que a gente não quer. Então, o que começou a acontecer com a humanidade? Assim, a Vera estava contando lá, então, que antigamente todo mundo cozinhava com gordura de porco, depois veio o coco, né? E depois veio um tanto de coisa sofisticada, né? E o pessoal agora está voltando com porco e com coco, né? E o que seriam então? Então, o que a gente fala dessas gorduras? Assim, a gente tem a gordura animal, de origem animal, ela é a gordura que a gente chama saturada. Ela é uma gordura que ela forma as banhas, né? Ela forma aquela gordura que solidifica. A gordura animal, ela solidifica. A vegetal tanto tem a sólida quanto a líquida, né? Então, a gente tem os dois tipos no mundo vegetal. Mas a gordura animal, ela tem uma característica de tender ao depósito, né? E por isso a gente tem que ter um certo cuidado com a gordura de origem animal, né? Porque a gente sabe que ela tem um maior envolvimento nessa dinâmica vamos dizer assim, de puxar aquele perfil nosso lipídico para os índices que são desfavoráveis.
Então, para aquelas partes e componentes do colesterol que são mais pesadas e que depositam, né? Porque o colesterol em si, ele não é um problema, né? O colesterol, inclusive, eles são várias moléculas importantíssimas para uma série de funções no organismo envolvidos com os nossos hormônios, né? Com a produção de hormônios, com a produção da bile e uma série de outros temas, né? Mas vocês, quando fazem exames de sangue, tem lá perfil lipídico, vão medir triglicérides, né, que é 3 moléculas de gordura. Triglicérides é isso, 3 moléculas de gordura numa estrutura que lembra o álcool. É uma coisa assim, tanto que quando a gente come muito carboidrato, ou bebe muito vinho, né, faz assim umas extravagâncias assim, a gente vai ver esse triglicéride subir. E o triglicérides, o alimento para a formação, um dos alimentos, um dos subsídios lá para a formação do colesterol, né? Então, tem gente que vai ter familiarmente tendência a ter esse triglicérides alto, às vezes é uma característica da família, ter só o triglicérides, colesterol bonzinho, triglicérides alto, né? Então, tem algumas etapas lá do fígado que favorecem esse processo, né? Então, quando a gente faz o exame de sangue e vê o colesterol, o que vocês vão ver? O total, né? O colesterol total, depois vocês vão ver o LDL, que é o Low Density Level, aí vocês vão ver o HDL, que é o High Density Level, né? O lipid, né? E o VLDL, que é o Very Low Density, densidade muito baixa. Então, esse é o mais complicadinho dele. Geralmente, ele é a fração menorzinha, né? Então, o que vem acontecendo nas últimas décadas? Com a nossa sociedade urbana estressada, né? As pessoas, nas últimas décadas, repetidamente têm sofrido mais problemas do coração, homens e mulheres, né? Antes eram os homens, né? Mas desde que as mulheres foram conquistando também, né, sua autonomia, seu desenvolvimento individual, profissional, né, foram também entrando para essa estatística, infelizmente, né? Então, hoje, as mulheres também são vítimas de doenças cardiovasculares, né? Então, a gente tem que ter cuidado um pouco com esse tema do colesterol. Agora, esse é um tema multifatorial, ele não é só dependente do que você come. Então, não quer dizer que é automático, né? Então, a gente realmente vai ver pessoas que fazem extravagâncias e têm um colesterol ótimo, né? Isso vai depender de vários fatores, inclusive da flora intestinal, né? Daquelas bactériazinhas que a gente tem no organismo, né? No nosso intestino. Então, algumas pessoas têm determinada composição de flora intestinal que na verdade quebra essas moléculas de uma forma que elas não são reabsorvidas, né? E não entram no ciclo, né? E tem uma série de questões, entre outras também, outros fatores. Mas, então, assim, voltando lá à gordura animal, o que a gente sabe é que a combinação de gordura animal em excesso predominante, né, com sedentarismo, com estresse, com tabagismo, né, e com pouca fibra, isso é uma combinação quase que explosiva para problemas cardiovasculares. Isso não vai dar certo, né?
E nas mulheres, principalmente após o climatério, né? Porque a gente muda nosso perfil hormonal após a menopausa, né? E a entrada no climatério, seja lá quando for a menopausa, porque às vezes a gente ainda menstrua, mas fica irregular, mas já vai mudando o perfil hormonal, né? As mulheres, elas ficam com menos estrogênio, e o estrogênio é um pouco protetor nesses quadros, né? Protetor do metabolismo, de uma série de questões, né? Então, aí vai entrar também a especificidade de cada um com temas de tireoide. A gente sabe que o hormônio tireoidiano também interfere no colesterol. Quando a gente está com hipotireoidismo, os valores de colesterol também alteram, né? Então, assim, voltando agora lá para os olhos, então, assim, resumindo, assim, o que é importante para a questão dos olhos, né? Importa a gente ter um bom consumo, que vou dizer assim, a grande maioria seja de óleos vegetais, e a gente tem uma variedade nos óleos vegetais. Óleo de coco é bom para cozinhar, sim, né? O óleo de porco, ele poderia ser assim um pouquinho, um dia por semana. De porco? De porco. Ah, tá. A gordura animal, o que é gordura animal? A manteiga e a banha do animal, elas deveriam ser não mais do que 20% dos óleos todos que a gente come. Agora, esse é na geral, isso eu estou falando geral, porque a gente vai ter que conhecer um a um como que o seu organismo lida com a dieta que você tem, que você gostaria de ter, né? Então, assim, tudo que eu falar no geral, isso precisa ser contextualizado, mas para a grande maioria das pessoas, os óleos vegetais, eles estão mais ligados a melhores índices desses lípides no sangue. Isso é o que, isso eu brinco que essa pesquisa ela não vai ser superada. E independente do vegetal, Iracema? Não, pois é. Então, assim, aí vem todas essas questões. Quando a gente fala assim, mas aí entra na questão lá também, porque isso está no nosso dia a dia, né? Todo dia a gente pega uma panela, uma frigideira e põe um óleo nela e a gente está consumindo isso. Então, gente, isso importa em quê, né? Bom, então, assim, o óleo que se consome mais frequentemente, qual que é? O de soja, né? Ele não é o mais saudável. Ele não é mesmo mais saudável pela forma como ele é processado, mas pelo, vamos dizer assim, ele é um óleo rústico, ele é um óleo até que tolera bem frituras, por exemplo. Em termos de oxidação, se a gente vai chutar o balde e fazer fritura, ele pode ser um óleo bom para fritura, porque ele aguenta, e ele é barato, né? Então, assim, agora, se a gente vai cozinhar e necessariamente usa pouco óleo, porque a gente deveria usar pouco óleo para cozinhar, né? Então, a gente poderia usar sem aquecer, aí vem toda essa questão cultural, né? Aí eu acho que o óleo de milho e o óleo de girassol, eles são mais saudáveis. Eles são óleos um pouco menos econômicos. Mas se a pessoa, isso é um tema, para quem que isso vai ser importante? Alguém que está preocupado, que tem uma história familiar, ou alguém que já tem um tema em relação a isso, né? Se isso for pesar no orçamento, não se preocupe, o óleo de soja é só usar pouco e usar quando necessário, também ele não é nenhum problema. Agora, se quiser saber assim, qual óleo os óleos são melhores, assim, aí eu diria que para o cotidiano, seria realmente usar girassol e milho, né? Porque a gente vai ter essa combinação do que é o ômega 3 e o ômega 6, porque eles são os óleos, né? Exato, nós vamos chegar lá no azeite, que é exatamente aí que nós vamos chegar. Por exemplo, o azeite de oliva, ele é um óleo maravilhoso, ele é um óleo perfeito, que tem uma combinação lá
um pouquinho de ômega 3, tem um pouco mais de ômega 6, né? Mas ele não tolera ser aquecido, então ele oxida. Se você esquenta esse óleo, então o método de cozinhar brasileiro, com essas raízes que a gente tem portuguesa, africana e tal, o que é? Refogar. Então a pessoa põe o óleo, esquenta o óleo, e depois põe a cebola, põe o alho, põe a coisa e tal. E azeite não tolera isso. Então você tem que mudar o seu método de cozimento e acrescentar o azeite depois. É diferente de ir no forno, porque no forno ele vai aquecendo, ele não vai a uma temperatura sozinho tudo, né? Então, quando você leva um assado lá, vem um caldo, vem uma coisa, aquilo vai cozinhando. Então, esse processo dele de ser aquecido e elevado a temperatura muito alta, rápido, isso você estoura esse azeite de oliva, né? Que ele é tão bom. E Né? tem um específico para cozinhar, não é? Então, Tem o um que que é é mais isso? resistente. Ah, tá. Ele tem essas ligações mais resistentes, né? Que você poderia, mas mesmo assim não deveria fritar, por exemplo. Ele não é um óleo resistente para fritura, por exemplo. Né? Aí é preferível, se a gente refogar, usar girassol e milho, Isso, milho, azeite. com certeza, no cotidiano, né? E o próprio óleo de coco, né? Tem gente que o óleo de coco é super bom, super resistente nesse sentido, né? A literatura fala de óleo de semente de uva, mas ele não é um óleo viável financeiramente, ele é muito caro, né? Ele é um óleo extremamente delicado, ele também serviria, mas em termos de preço é inviável, não é uma coisa que a gente consiga aderir com isso, né? Falam também do óleo de macadâmia, que seria o ainda mais saudável do que o azeite de oliva. Mas ele também não é um óleo acessível, não é. Então, assim, eu acho que a gente cozinhar com bom óleo, em quantidade pequena, usar a quantidade pequena para cozinhar, e acrescentar um bom azeite de boa qualidade ao prato, eu acho que é o melhor. Para o dia a dia, para mim, é isso. Né? Então, assim, eu acho que todo mundo pode comer uma colher de azeite para temperar a sua salada, uma colher generosa, 2 vezes por dia. Isso não é, assim, não tem nenhuma contraindicação, pelo contrário. É um óleo que é muito medicinal, quase. Né? Então, aqueles, vocês sabem, né, o extra virgem, ele é a primeira prensa, então ele é o melhor óleo, né? E a gente ainda tem algumas culturas que são orgânicas, né? Então, mas hoje a gente tem bons azeites, assim, né? Tradicionais, e que a gente já tem várias marcas aí. Então, acho que isso, para mim, se a gente puder falar assim, ó, para o cotidiano, para o cozinhado em casa, cotidiano é usar pouco óleo, né? Fica aí a questão de quem gosta e, por exemplo, o feijão, um pouquinho lá, quem quer o gostinho da banha no feijão, põe um pouquinho no feijão, isso não vai influenciar, né? Mas não recomendaria o uso de grande quantidade da gordura ela é mais digerível, ela é, com certeza, um óleo animal, ele está mais próximo da gente em termos de digestão. Eu diria que pelo desenvolvimento evolutivo mesmo, a gente digere bem, é um óleo saboroso, não tem dúvida, né? Mas esse balanço entre a gordura saturada e a gordura insaturada do vegetal, a gente precisa ter um olhar para isso. Né? Então, no que a gente chama o acesso aos óleos, né? Eu gosto muito, depois eu vou tentar mostrar para vocês um pouco grupos alimentares, que eu acho que isso pode ser bom, né?
de ver. Então, assim, os óleos, eles também estão em alimentos oleaginosos. O que são alimentos oleaginosos? O abacate é um alimento que é uma fruta, e é um alimento extremamente rico em óleos vegetais, maravilhoso, né? As castanhas todas, né? E os feijões, as favas, né? São todos, e as sementes, né? Gergelim, né? A própria semente de girassol, né? A linhaça, todos eles, então, essa variedade traz esse equilíbrio entre essa coisa que a gente chama cadeia longa, cadeia curta dos óleos, né? O EPA, o EDA, essas coisas que são meio bioquímicas e que a gente fica confuso, mas eu digo que se tem uma variedade na alimentação, se a gente consegue, por exemplo, colocar na salada uma colher de sopa de várias sementinhas assim, ó, põe um pouco da, da, do gergelim, da linhaça, do girassol, faz um mix de sementinhas ali que gosta, pode botar uma chia também, né? E põe um pouco sobre a salada, você mastigando bem, você vai ter ótima fonte de óleo, pouquinho, mas o suficiente para atuar qualitativamente nessa composição toda que vai levar a um bom resultado, né? E temperar a salada com o azeite, né? Ali sem aquecer, né? Então, eu diria que é isso, né? Então, a gordura animal a gente já vai consumir em quem consome carne, né? Animal já vai, de alguma forma, consumi-la, porque ela está presente, né? De alguma forma. Então, a gente faria assim como uma recomendação mais ampla, né? Para ser individualizada em casos específicos, né? Então, dentro disso que você está trazendo, eu estou pensando aqui que a dieta paleo, ela me parece que é uma dieta bem voltada para a questão animal, se eu não estou enganada. Em sendo assim, ela não seria uma dieta saudável. Isso eu estou aqui, ó, fazendo, né? Ela pode emagrecer, ela pode, não sei, mas foi assim, o que me surgiu aqui agora, assim, sabe? Então, meu Sabe que tem pensamento uma está mais ou coisa. menos encaminhado ou truncado? Tem uma questão que é assim. Hoje está começando a sair as coortes que avaliaram a longevidade de quem vem fazendo essas dietas, que são dietas de baixo carboidrato e alta proteína. Né? Tem várias, assim, né? Mas tem mais proteína do que vegetais, do que carboidrato, tal. Elas não aumentam a longevidade necessariamente, tem umas até que encurtam a longevidade. Então, esse é um dado. Assim, o outro dado é o que eu falei antes da flora intestinal. E a flora intestinal, eu queria mostrar um livro para vocês, que é uma Bíblia que eu estou estudando aqui. É um negócio assim que chama... Agora, cada vez mais a gente está estudando isso, que é o seguinte, a gente tem flora em todos os tecidos, né? Então, mas a intestinal, ela é muito importante, e isso que a gente chama do segundo cérebro, né? Então, assim, tem uma série de, na verdade, neurotransmissores que são produzidos, né, nessa área nervosa próxima ao intestino, né? Que acompanha o intestino. Né? Então, tem várias sinalizações entre o nosso intestino e o nosso cérebro, e etc. O que acontece com essas dietas
que tem baixo consumo de legumes, frutas e verduras. Você seleciona a sua flora para uma flora que ela é mais pobre. Ela vira uma flora mais pobre e uma flora que ela não é uma flora que te apoia com a solução de vários temas, como colesterol, peso, a sustentação desse peso, né? As vitaminas, né? Então, por exemplo, vitamina B12, a gente sabe que ela precisa de um fator de conjugação no estômago e ser absorvida lá no intestino, né? Mas tem vários estudos mostrando que, às vezes, as pessoas, mesmo que não tenham, não produzam esse fator no estômago, quando tem uma flora boa, a flora consegue produzir, a nossa flora, ela produz vitaminas. É uma coisa impressionante isso. E a flora, para ter um equilíbrio entre os diversos componentes dela, né, ela precisa de muita fibra vegetal. Então, assim, qualquer dieta que tenha, vamos dizer assim, que recomende 500 gramas de verduras, legumes e frutas, essa dieta, ela vai dar certo. Uhum. Então, assim, a questão não é a carne vermelha, gordura saturada, é a quantidade de fibras e legumes de vegetais que você consome. Então, você vê que tem gente que consome grande quantidade de carne, mas também consome uma grande quantidade de salada, né? E isso leva a um bom equilíbrio, né? Então, esse elemento leva assim a reforçar o que seria essa, até que você citou lá no seu texto, Vera, que é a Mediterrânea. Uhum. A Mediterrânea, as variações dela, né, ela tem realmente, hoje é o que tem se sustentado mais. Uhum. Aí, claro que vão as tolerâncias pessoais, né? Então, o que é o conceito dessa Mediterrânea, né? Ela tem grãos integrais, ela tem muitas verduras e legumes, né? Então, seria assim, quase 50% de verduras e legumes, né? Um pouco de frutas, né? Grãos, oleaginosas, né? Os feijões, tem as castanhas, e a carne branca de peixe ou de ave com pouca gordura, né? Então, assim, esse é o conceito, né? Aí o pessoal fala, e o vinho? O vinho é a melhor parte da dieta mediterrânea. Deixa de ser, né? O vinho pode ser, mas a gente não pode, assim, beber uma garrafa todo dia, não precisa, por causa do álcool, que aumenta que ele, de certa forma, ele tem um peso para o organismo, né, assim, digestivo. Então, assim, em termos de dieta, desses estilos de dieta, esse conceito hoje para o coração, pensando no coração, pensando o que são os temas do envelhecimento, né, gente, que a gente pensa. Então, vai ter uma implicação para os ossos, né? Então, principalmente nós mulheres, né, temos que ter muito cuidado com a osteoporose, muito cuidado. Então, essa questão é importante, essa consciência das fontes de cálcio, né? Porque hoje também tem várias limitações e às vezes a gente adquire realmente uma resistência à lactose, a não digerir bem, né? Então, reduz fonte de cálcio, tem pouco movimento, né? Os ossos, eles ficam vulneráveis, né? Então, esse é um tema, é a saúde dos ossos, é a absorção,
dos micronutrientes, né? Então, assim, por exemplo, vitamina B12, né? Super importante, é uma vitamina extremamente importante para a saúde nervosa, cerebral, né? Cognitiva, dos nervos e tudo, né? A vitamina D, ela é mais do que importante só para os ossos, hoje a gente já sabe que ela é importante demais também para os processos de imunidade, e várias funções do cérebro, né? Até nos aspectos assim do humor, a vitamina D atua, né? Então, superproteção, processo oncológico e tudo, né? E a gente tem que ter um olhar também, né, para essa questão de poupar o pâncreas, de não desenvolver diabetes. Né? Então, assim, quando você me fala da dieta paleo, o que eu vejo positivo nela é o cuidado com o nível glicêmico. Mas a gente pode aprender a ter esse cuidado com o nível glicêmico sem necessidade disso, né? Então, o que hoje acontece é que a gente às vezes vive num ambiente mais estressogênico, sem a gente ter muita consciência disso, né? Saindo agora, nem sei se a gente está saindo, já está voltando de novo a pandemia, né? Já estava saindo, ela já está aí de novo mostrando as asinhas, né? Isso foi um fator que estressou muito, né? Isolamento, perdas, né? Então, a gente tem que levar em conta esse tema do consumo de açúcar ou de carboidrato de farinha branca. Então, voltando lá para os macronutrientes, né? Falando o que é o que a gente substancialmente consome mais são os carboidratos, né? Então, aí eu acho que tem algo que é realmente ter um cuidado com o que a gente chama de baixo índice glicêmico. Carboidratos de baixo índice glicêmico, frutas de baixo índice glicêmico, né? Então, em vez de tomar um copão de suco de laranja, chupa a laranja, né? Então, assim, porque para o pâncreas, quando essa frutose, esse açúcar da fruta chega, ele não vai precisar dar um pico de insulina de todo tamanho. Ele vai dando curvinhas assim, e isso você vai poupando esse pâncreas, né? Então, o grande problema para o pâncreas é receber uma quantidade de açúcar ou de frutose ou, né, de lactose muito alto de uma vez, que ele vai ter que O liberar álcool insulina. entra aí, O Iraci? álcool entra aí. O álcool entra porque ele é transformado em açúcar muito rápido também. Né? Então, isso é o que leva. Então, assim, tudo esse cuidado com a velocidade que a gente come, a quantidade vamos dizer, a organização desses fluxos vai ser mais importante do que deixar ou não de comer, por exemplo. Ou a gente comer uma sobremesa todos os dias, a não ser que a gente tenha muita atividade e consiga, né, assim, mas não deveria, mesmo quem é jovem, né? Então, Fátima, que a Fátima colocou uma pergunta, né, que é o pão deve ser cortado ou diminuído. Eu diria que ele deve ser consumido com moderação, né? Eu acho que a gente também pensar qual pão que a gente come, né? Então, assim, menos açúcar nesse pão, e se ele for de mais farinha, de um pão mais integral, ele vai ser um pão mais saudável, né? E hoje a gente já tem alguns pães de fermentação ou pães de sal que não levam açúcar, por exemplo, né? Então, isso é bem, bem importante, né? A gente ter esse cuidado, né? Porque um pão é uma delícia, né, gente? Eu sou louca com pão. Então, o que a gente precisa agora, por exemplo, eu faço uma jogada com mandioca.
Então, eu tenho sempre assim, aquele pão que é gostoso e o pão que é o que vai ser, o que mata a fome e o que dá prazer, né? Então, a gente tem que ir fazendo um jogo com esses elementos, né? Para a gente poder ter, né, assim, um, um equilíbrio, né? Então, esse é o segredo, né? Assim, eu não sugiro cortar pão. Tem hoje uma criminalização assim do glúten, com certeza. O que foi acontecendo com o tempo, né? Com o tempo, a gente foi aprimorando essas espécies de trigo e elas foram ficando mais ricas em glúten mesmo. Então, se a gente pegasse assim, o pão de 100 anos, o trigo de 100 anos atrás, cada semente tinha menos glúten do que tem hoje. Isso é aperfeiçoamento genético, vai acontecendo mesmo. E a gente já tem hoje grãos que são extremamente ricos. Então, a gente tem isso, mas o fator que a gente não está considerando é por que o intestino está tão sensível a esse glúten. E isso é intestino, é a permeabilidade do intestino, é a flora, né? É a proteção dessa célula intestinal. Então, tem vários fatores que a gente coloca a culpa toda no alimento. Né? E pode ser que sejam fatores que sejam, né, estresse contínuo, carga pesada que a gente está, e a gente não está conseguindo manter a nossa parede intestinal muito saudável. Né? Então, a gente está sensível, não é a culpa só do alimento, é como a gente está. Porque hoje tem isso, né, de banir o trigo totalmente. Né? Eu diria que a gente, nesse sentido, eu acho muito bom a gente ter uma diversidade nos cereais, diversificar os cereais, consumir diferentes pães, diferentes tipos de pães, né? Variar, não consumir sempre a mesma coisa e não ficar só no pãozinho de sal branco, que ele é uma delícia, mas ele realmente ele eleva mais, ele vira açúcar mais fácil mesmo. Né? Ele é da turma da gordura de porco, com parcimônia. Ele é. Né? Ele é com parcimônia, exatamente. Pois é. Agora, tem uma coisa que tem me intrigado. A Virgínia está até perguntando aqui, né, ao Marcelo, como ter uma flora intestinal saudável. A minha pergunta vai junto com a do Marcelo, e a Virgínia perguntando sobre o pão integral sem adição de açúcar, se seria indicado, né? Excelente. E a minha pergunta vai junto com a do Marcelo, tem a ver com a do Marcelo, porque eu sempre me achava assim, bem, fazendo bem direitinho, que eu como muita salada, sempre comi. Uhum. Uhum. Mas, contudo, todavia, eu Uhum. descobri que tem uma coisa, que tem um grupo de alimentos que podem provocar furinhos no nosso intestino e de onde vazam toxinas. E eu descobri que no que eu como das saladas tem vários desses produtos que acho que o grupo chama salonáceas. E aí me parece que entra tomate, entra, não vou lembrar mais, berinjela, pimentão, e eu comia Batata batata. Então, e sobretudo inglesa. Batata inglesa. inglesa. Sobretudo tomate e pimentão, eu comia muito, todos os dias. Agora eu estou em pânico, então eu não sei o que eu, sabe, se minhas tripas estão furadas. Eu acho que isso é a tal da desbiose. A desbiose, um dos aspectos da desbiose, a desbiose é uma alteração da flora, né? A desbiose é essa alteração da flora, e que a flora, às vezes, tem elementos que eles têm grupos, né? Que são mucolíticos, por exemplo, que são aquelas bactérias do bem, que elas consomem muco, elas quebram o muco, né? E quando elas estão reduzidas, a gente vai ter
uma fermentação, o nosso muco fermenta dentro do intestino, e isso gera gases, isso gera uma série de coisas. Você tem algumas outras bactérias que elas ajudam realmente nesse processo dessa permeabilidade e tal. Então, assim, esse grupo, Vera, ele vamos dizer, para mim, o mais enigmático, eu diria que a gente tem que ter uma contextualização, é o tomate. Porque as solanáceas, elas realmente têm um processo que a gente precisa consumir com cuidado, sim, né? A questão é como que a gente acrescenta o grupo do bem. Então, o que seria o grupo do bem nesse processo, né? Principalmente as crucíferas, que é a família da couve. Né? E aí que vem o brócoli, a couve-flor, né? E o repolho, a couve mesmo, etc. Então, assim, se a gente consome, se a nossa salada ela é só folha e tomate, como muita gente faz, esse alimento ele fica muito preponderante. Então, eu acho que por exemplo, eu consumo tomate com frequência, mas eu consumo tomate orgânico. Essa foi uma decisão que eu fiz há muito tempo. Até não só por ser solanácea, é um alimento que eu gosto, e ele também tem elementos protetores, né? Então, por isso que eu diferencio o tomate da berinjela, do pimentão, né, e tal. Então, assim, mas eles são alimentos que são muito susceptíveis a agrotóxico. Então, o tomate eu tenho um cuidado especial com ele e com folhas e com isso. Então, não estar nesse cotidiano em grande quantidade. E no cotidiano em grande quantidade está as vagens, né? Cenoura branca, cenoura amarela e as crucíferas. Isso eu acho que são bem, bem importantes, ter aí da família das crucíferas sempre, né? E isso eu acho importante ter, porque realmente elas são antioxidantes, elas são extremamente protetoras. Agora, se você está com desbiose, às vezes você ainda não consegue fazer a transição da dieta. Então, tem gente que não vai tolerar essas crucíferas, que vai ter gases com elas, assim como com o feijão. Tem muita gente que não tolera muito bem o feijão, porque ele tem fitato, né, na casca, né? Então, você tem que deixar o feijão de molho, né? Assim, tirar bastante, né? Na minha experiência, fazer cozinhar o feijão com louro, com a folha de louro, ajuda bem na digestibilidade. Então, assim, é uma das coisas, ele lavar bastante, pelo menos 12 horas de molho para tirar aquela água, lavando essa água, que vai saindo fitato, né? E o que ajuda a flora, né? Os elementos, vamos dizer, os alimentos fermentados, assim, a primeira fonte de apoio que a gente tem são os lactobacilos dos iogurtes, né? Desse alimento mais antigo que a gente tem, né? Que é o leite, que em leite em si não é inflamatório, super inflamatório mesmo para adulto, né? Então ele é o alimento perfeito para criança, mas ele é bem inflamatório para adulto, né? E aí, mas ele fermentado, o que acontece na fermentação? Ele não tem a lactose e ele tem uma série de lactobacilos, né? Então, assim, esse é o primeiro. O segundo são os fermentados, que são os alimentos fermentados mesmo, né? Então, tem o kefir de água, kefir de leite, né?
que é diferente do iogurte em si, né? E tem gente que tem, né? O kombucha, né? Então, tem que saber fazer o kombucha por causa do açúcar, né? Para aquilo não estar, já a própria bactéria consumiu o açúcar, né? Então, eu acho que tem que fazer direitinho ou adquirir de quem saiba fazer, para isso não ser um alimento que aumente a glicemia, né? Então, esses, vamos dizer assim, são potencializadores, mas se a pessoa tem desbiose, o que hoje é possível a gente fazer é o estudo dessa flora intestinal, estudar qual que é a desbiose e corrigir essa desbiose. Como Então, que a pessoa sabe? Ela vai ter um sintoma? Você falou aí, gases, é isso? Dor, gases, Ah. Hora você tem constipação, hora você tem diarreia, né? Dor abdominal a partir de alguns alimentos, né? Barriga estufada demais, né? Quer dizer, a alimentação, ela não flui naturalmente, ela vira um problema. Você come aquilo dá desconforto, né? Então, isso é o sintoma de desbiose. Sabe? E esses outros, que é a dificuldade com a evacuação, né? Também é uma desbiose, ou uma evacuação acelerada, né? Então, tudo isso são sintomas de desbiose, né? Agora, muitas vezes a gente não tem condição de fazer esse exame da flora intestinal, além do exame caro, a gente não tem em Belo Horizonte, eu confio em um laboratório no Brasil, atualmente já está muita gente fazendo aí, mas eu confio em um, que eu conheço o processo deles. Mas a gente trata pelos sintomas e muitas vezes dá certo, assim, trata com probiótico, você prescreve um probiótico e pode prescrever um probiótico personalizado também, para determinados problemas. E hoje esse tema do probiótico está alcançando esses problemas do colesterol, da imunidade, das infecções de repetição, né, de uma série de temas, né? Então, assim, a flora, a nossa flora, ela gosta de alimentação que realmente tenha carboidrato. Isso é verdade. Então, gosto de salada, gosto de comidinha que tenha um pouco de frutas e também dos carboidratos aí dos grãos, né? Então, assim, do arroz, do que é o pão, do que é... Então, a Flora gosta. O kefir, né? Está aqui no chat. O kefir, eu acho ele uma super fonte, tanto de água como de leite, super fonte probiótica excelente, sabe? São muito bons, né? Então, eu tenho uma paciente uma vez, que eu doei uma muda de kefir para ela, aí ela falou assim, no outro dia ela falou assim, mas agora ele acabou. Eu falei assim, nossa, como que ele acabou? Ela comeu a muda do kefir. Porque aquilo, você vai coando, você põe o leite, ele alimenta daquele leite, era um kefir de leite. E aí ele tá ali, ela comeu o que ela comeu as colônias, entendeu? Então ali a gente come o produto fermentado que já tem um pouco desse processo, né? Então tem kefir de água e de leite, eu acho muito legal. E a questão das sementes alojarem nos divertículos. Virgínia, é o seguinte, isso é uma grande controvérsia. Na minha experiência, assim, por exemplo, minha mãe tem inúmeros divertículos, e aqui a gente tem semente para burro na alimentação. Mastigação, tem que triturar.
Tem que triturar. Então, assim, tem que mastigar razoavelmente, né? Não ficar comendo com pressa, né? Mas o que vai impactar da diverticulose virar diverticulite, na verdade, é o trânsito não ser regular, e essa flora ter alteração, né? Então, assim, esse trânsito ficar parado, não é essa sementinha que vai entrar lá dentro que vai entupir, não. Entendeu? É o trânsito não acontecer adequadamente. Então, o que eu digo para quem tem diverticulose tem que ter suplementação de probiótico. Sabe? Na minha opinião, tem que tomar probiótico constantemente, e esse intestino tem que funcionar assim, né, regularmente. Tem que ser uma tarefa importante do dia, ele fazer a limpeza intestinal. Bem, sabe? Então, a, a minha orientação é essa, que eu acho que esses alimentos são riquíssimos, são bons, entendeu? Assim, claro que se você faz quadro de diverticulite, tem um intestino muito complicado, mais endurecido, aí eu mudo muito a dieta, eu boto tudo em farinhas e tal. Mas se não é o caso e ele flui, não é isso, é só mastigar mesmo, triturar com o dente. E a suplementação de vitamina, o que eu acho que é individualizado mesmo. A gente sabe que tem pessoas que vão precisar de suplementação de vitamina B12 e também porque não conseguem reter, né? Ou de ferro, ou etc. Então, isso eu acho que é caso a caso. Perguntar assim, todo mundo se beneficia de vitamina? Eu acho que todo mundo é muita gente. Então, acho que dependendo da alimentação que a gente tem, por exemplo, às vezes no inverno a gente acrescenta um pouco mais de vitamina C, que a gente sabe que tem, né, uma função importante na imunidade, né? No inverno também, aqui outono, que a gente está, né? Vitamina D um pouco maior, né? Então, o que eu acho que é importante a gente ter um olho nos níveis, né? Então, assim, a vitamina B12, por exemplo, eu gosto dela bem em torno acima de 400, 450, e não falar, ela tá, o nível mínimo é 200, ela tá 250, tá bom. Não, não tá bom. Tá fazendo muito esforço. Então, é melhor suplementar, né? A vitamina D, eu gosto dela em torno de 50, 60, tem gente que puxa ela lá para 80, eu acho muito, sobrecarrega o rim, né? Então, hoje a gente não quer também ela em torno só de 30, então eu diria que entre 40 e 60 a gente pode descobrir qual que é o bom, né? Aqui tem uma pergunta que é o psyllium, né? O psyllium é excelente para quem tem constipação, né? Ele é muito bom o alimento, só que ele é muito laxativo. Psyllium é importante ter assim um domínio da quantidade, né? Em relação ainda da suplementação, né? Eu acho que a gente precisa ter atenção para a gente não consumir vitamina só porque a gente quer uma segurança psicológica, sabe? Para as coisas, né? Então, eu acho que se o intestino estiver saudável e a gente tiver uma alimentação bem diversificada, a gente vai conseguir realmente ter esse, esse, essa, esses níveis bons. Esse é o livro, gente, só que ele é muito científico, viu? Ele é assim, muito artigo de pesquisa. Tem um livro que eu recomendo, que é esse aqui, ó. Esse aqui eu vou mandar a capinha. Vera, você tem esse? Eu tenho. Né? Pois é, então, esse livrinho, ele é escrito por uma cardiologista americana, e ela fala, o capítulo 4 é sobre alimento.
E é uma coisa bem simples, bem boa, assim, e ela fala várias outras dicas, fala desses suplementos, fala da vitamina K2, né, que vai ser muito importante aí para várias coisas, né, principalmente no controle do colesterol e da saúde cardíaca, né. Então, esse é um livro mais voltado para as pessoas, chama Redescobrindo a Saúde, 108 Pérolas para o Bem-Estar. Esse é um livro bem legal, que também não é caro, e que é bem bom nessa questão da saúde, tem tabelinha de índice glicêmico e etc. Né? Bom, a Metamucil é uma ótima fibra, e tá Esses nomes que as meninas estão trazendo aí, metamucil e esse outro, é um vegetal que compra? O que é isso? Metamucil é uma fibra prontinha, Ah. já pronta. É uma fibra insolúvel, né? E o psyllium é de um vegetal, de uma, de uma, de uma plantinha mesmo. Né? Compra isso é na farmácia, né? Não é no supermercado, não, né? Não, não. Tá. Bom, o que acontece com o magnésio, gente? É porque tem vários tipos de magnésio, né? Magnésio é uma grande pergunta, porque o magnésio ele é um mineral muito bom para várias coisas, para câimbras, né? Para o raciocínio, para o funcionamento intestinal, né? Para dores em geral, né? Então, perguntar a quantidade bom, depende, porque o cloreto de magnésio, ele é uma quantidade muito pequenininha, porque senão ele vai dar piriri. E ele é o mais baratinho, né? Vende na farmácia lá o envelope de 0,33 gramas, né? Então, assim, aquilo se dissolve em 2 litros de água e toma uma colherinha, assim, por dia, porque senão ele realmente vai acelerar demais o intestino. Mas ele ajuda na dor, né? Aí tem os outros magnésios, né? O magnésio quelato, geralmente a dose é 500 miligramas, o treonato, que é o melhor para o cérebro, né? Costuma ser em torno de 200 miligramas, o glicinato em torno de 350 miligramas, aí são preparações bioquímicas, assim, é mais específico, e eu acho que tem que saber qual a necessidade desse magnésio. Né? Quem come bastante salada, geralmente não tem muita necessidade, não repõe muito magnésio, não. A gente vê que quem tem legumes, verduras na salada, geralmente em quantidade boa, é muito raro eu precisar, né? E Água, né? agora, Acho que ela perguntou a água. Qual a água, quantidade ideal diária? Uhum. água. Água é maravilhoso, fundamental, né? E a gente tem que ter um consumo de pelo menos 1,5 litro, né? O ideal seriam uns 2 litros de água. Então, ficar atento aí à hidratação, porque no inverno a gente costuma não hidratar muito, né? Não ter muita sede, e a gente precisa lembrar que transpira, respira, perde líquido, né? Então, muitas vezes a constipação vem pelo baixo consumo de água, né? Disso. Bom, eu acho que vocês não perguntaram. Como que é a troca do pão pela mandioca? Ó, o primeiro detalhe é que eu sou lá do Nordeste de Minas, então eu já nasci comendo mandioca, né? Tirou o peito, já come mandioca lá, né? Então, assim, na verdade, eu não peso, não é uma quantidade, eu cozinho a mandioca e como de manhã, mandioca e queijinho em Minas, assim. E isso me satisfaz muito, é baixo o índice glicêmico e assim, para mim é um alimento que ajuda demais. Eu acho que é uma coisa que a gente, né? A outra coisa é o cuscuz.
de milho, né? É outro alimento bem nordestino, né? Tem que lembrar da cuscuzeira, né? Preparar ele naquela cuscuzeira, porque é só o milho, né? Cozido, né? Então também é uma boa fonte de carboidrato que não tem açúcar nenhum, que não tem fermento, que não tem nada, né? E alguém perguntou ali atrás sobre a batata doce. Pois é. Batata doce, ela é ótima porque ela é uma batata verdadeira, batata inglesa, ela é só um acúmulo de carboidrato da planta, né? E a batata doce não, ela é uma batata mesmo, ela é uma raiz, né? Ela tem também aminoácidos, então ela tem um certo valor como proteína vegetal, ela alimenta bem, ela costuma dar um pouco de gases, né? Então, também recomendo que a quantidade seja moderada, né? Que tenha aí também algo que possa tomar com chazinho de hortelã para ajudar na digestibilidade dela, né? Às vezes eu faço um creminho com kefir, assim, o kefir de leite, ele gera um iogurte ralo. E aquilo eu não gosto muito. Então, o que eu faço é passar num coador melita, fica lá 2 dias coando, aí faz tipo uma coalhada seca. Aquilo é ótimo para comer com batata doce. É ótimo. Porque a batata doce cozida só, para mim, ela fica meio enrolando na boca, assim. Ela fica ela ficaria melhor assada, Vera. Você cozinha e você pincela um pouquinho de azeite nela e leva no forno. Você vai ver e ela fica bem mais digerível. Bem mais digerível. Uma delícia. É quase nada, é só para ela dourar um pouquinho assim. Pode botar um pouco de, se quiser ficar mais sofisticado, de alecrim. Delícia. E a Nora está falando aí do tomate, que gosta de tomates assados com azeite, que ficam... Se ele, acho que a pergunta é essa, né, Nora? Se assado ele fica melhor, né, para o consumo. Sim. Pra evitar os problemas que o tomate dá no intestino. Imagino que seja nesse sentido, né? Além de ficar bom. Com certeza ele fica melhor, mais cozido ou assado, né? Mas como eu disse, assim, eu acho que é só ele não entrar como o único componente da salada além da folha, né? Porque tem muita gente que só come realmente tomate e folha e tomate, né? Então, esse para mim é uma questão, é enriquecer, diversificar, né? Assim, quando eu fui no congresso dessa cardiologista, da Mimi, eu lembro que nos intervalos lá, eu achei a coisa mais original do mundo, assim, que não tinha aquela mesa de pão de queijo como a gente tem aqui, daquele tanto de coisa, né? Tinha um monte de vegetal cru, brócolis cru, cenoura, as lascas de pepino, aí o pessoal passava no molhinho assim de iogurte, no molhinho de grão de bico, tipo aquele como chama, gente? Esse hummus, um hummus só de grão de bico e limão lá. Eles faziam vários molhos naturais e era chá e esses legumes e no máximo uma torradinha integral, assim, tipo um pão integral muito saudável, né? E umas coisas super saudáveis. Eu falei, nossa, aqui é o pé da letra mesmo, aqui, né? Teoria e prática juntas. Juntos, né? Aí eu cheguei de lá e falei, gente, mas eu trouxe uma comida maravilhosa, a ideia de uma comida maravilhosa, fazer de entrada aqui de domingo, né? Aí fiz aquela tábua assim, cheia de uma salada crua e esses molhos. Ai, mas foi uma gozação, né? Mas tudo é costume, né? Depois, né? No primeiro momento a gente estranha, mas depois a gente experimenta e vê, até que não é tão ruim assim, que o molhinho salva.
né? Então, você comentou também lá no seu texto, Vera, a coisa de comer de 3 em 3 horas. Isso. O que que acontece? Assim, na verdade, isso não é uma regra. O que que seriam as vantagens da gente comer 4 ou 5 refeições por dia? Seria exatamente a gente comer porções menores, né? E a gente ter um tempo de não ficar com aquela fome e comer uma grande refeição, em que também, então, assim, o que que eu acho que é realmente vantajoso, e isso tem vários estudos hoje falando, que é um período de jejum de pelo menos 12 horas durante as 24 horas do dia. Isso é tão importante quanto comer, porque senão você fica comendo de 3 em 3 horas, aí você vê um filme, dorme na televisão, acorda meia-noite e come, né? Uhum. Aí, e tal, e tal, e tal. Então, assim, né? Porque hoje também tem essa coisa do jejum intermitente, né? Então, assim, o jejum intermitente ele é muito bom para quem tem realmente um metabolismo mais lento, mais difícil, que ganha peso com mais facilidade. Então, isso é característica de alguns indivíduos, ter esse organismo poupador, né? Então, o jejum intermitente, ele vai ser bom, talvez 2 vezes por semana, talvez uma vez por semana, não muito, porque ele não é bom para a flora. Lembra, sempre dieta que é jejum, você entra em cetoacidose, você vai usar o mecanismo da acetona no corpo, é um outro ciclo biológico lá para tirar a energia da gordura, da poupança. É como Tá. você tem lá suas aplicações de dinheiro. O dinheiro da bolsa acabou, você vai ter que entrar numa aplicação complicada. Aí Uhum. você tem que tirar o dinheiro da sua aplicação. Aí você perde peso, assim. Então tem isso, só que você não pode fazer isso direto, Uhum. porque isso é desestabilizador para várias coisas. Então, assim, 1, 2 vezes por semana para quem quer perder peso, precisa perder peso, o jejum intermitente de 18 horas pode ser bom, que é Tá. aquele que você vai 18 horas. No dia a dia, 12 horas é excelente. Por exemplo, você acabou sua refeição às 7 ou às 6 e vai fazer o café da manhã às 6 ou às 7. Então, isso já deu uma pausa super fisiológica para o organismo e uma pausa para o pâncreas, para aquele mecanismo lá, que esse, inclusive, para a prevenção de câncer é super importante. Eles já viram isso também. Então, é zero mesmo, assim, acabou de lanchar e vai só no café da manhã do dia seguinte. Água Não pode. faz aquela ceia. Aham. E Tá. aí, durante o dia, você come, mas é muito importante ter essa coisa de refeições que são um pouquinho mais completas. Então, por exemplo, 3 refeições um pouquinho mais completas e nos intervalos alguma coisinha para você não chegar faminta naquela próxima refeição. E para você a chance de comer algo diferenciado, por exemplo, no intervalo da tarde, algumas castanhinas, né? Com uma fruta, pode ser um bom lanche da tarde, né? Uma maçã ou uma outra fruta da sua preferência e um pouquinho de castanha. Uhum. Aí vem as questões pessoais, né? Que tem um paciente que me fala assim: você não me mostra castanha, não, que aí vai meio quilo. Pois é. Aí, essa. Isso de comer 2 não adianta. Então, eu vou juntar todas e vou comer uma vez por mês, porque eu junto as 2 de cada dia para dar gosto, porque eu não tenho gosto de comer isso, de catar 3 e me dar aquilo ali, que é uma colher de sopa. Eu entendo perfeitamente quem falou isso, porque é um sacrifício comer uma ou duas mesmo. Eu sou dessa turma aí. É. E tem uma outra que eu acho que nós estamos na nossa hora, mas que eu gostaria que você falasse, porque até Joe aqui, né, muito sofro dela, e acho que Ah, outras pessoas podem também, é quando a gente come sem ter fome, tendo aham. prazer para acalmar, para desestressar, é uma encrenca. Mas o que que você sugere?
O que eu sugiro, então, eu acho que aí a gente tem que entrar com entender o que são esses alimentos de conforto, né? O que é o alimento, não evitar ter fome, porque a fome potencializa muito isso, né? Assim, a combinação, o não ter fome já ajuda de você ter mais consciência e freio. E ter baixo impacto. Então, assim, se a coisa é o que acalma é o mastigar o crocante, vamos pensar coisa crocante de baixo impacto, de menos impacto para isso. Então, por exemplo, uma maçã seca sacia, né? As rodelinhas de maçã seca saciam, né? Um pouco de pipoca sacia. Então, aí a gente vai ter que ir na redução de danos. Muita consciência e líquido. Porque tem algo que a lei da saciedade, ela suprime tudo isso. E à medida que a gente vai acertando esse ritmo do intestino, a gente vai evitando os episódios de... Porque isso tem um nome, né? Às vezes tem gente que tem isso na forma de um devora tudo, né? Então, e aí vem outros exercícios, que são exercícios de atenção plena. Aí o pessoal da atenção plena ensina muito a você colocar aquele alimento na boca e trazer toda a sua percepção para o alimento. Que gosto que tem, que cara que tem, como que é, macio, é duro. E você vai fazendo um exercício ali com toda a sua atenção naquilo. Isso é um freio muito potente para a gente comer pequenas porções daquele alimento e sentir saciado, sentir bem e tal. E eu acho que a comida tem que ser saborosa. E a gente tem que respeitar o jeito da gente comer, né? Tem gente que gosta de comida mais docinha, tem gente que gosta de comida mais salgadinha, molhada, seca, essas coisas. A gente tem que ir aprendendo a lidar com a informação e construir esse cardápio que é dentro do jeito que a gente gosta, né, de fazer. Muito bem. Gente, eu achei maravilhosa. O que vocês acharam? Uma tarde nutritiva. Adorei. Não é? Ai, que bom. Alimentos assim importantes que eu acho que dá uma serenada na gente, né, que vê tanta informação e fica perdido sem saber o que faz com tudo isso, e nisso aí nossa saúde pode estar em risco, né? Porque às vezes a gente pode ir na onda. Então, tudo que muita gente vai, eu sempre acho que a gente deve pensar antes. Sim. Então, que bom, Iracema, que você esteve aqui para poder compartilhar esse conhecimento conosco e esse equilíbrio, que, no fundo, o desafio é esse, né? É o equilíbrio. E o equilíbrio é dinâmico, né? E tem a ver com a individualidade, né? Isso mesmo, isso mesmo. Muito bem. Muito bom. Bom, obrigada pelo convite. Espero aí ter contribuído um pouquinho, né, para vocês. Ó, o pessoal está falando, adorei muito, gostei demais, gostei muito. Deixa eu ver aqui que eu já peguei a outra aqui. Excelente, muitas informações esclarecedoras, parabéns e gratidão, né? Quero bis, o assunto é muito vasto, adorei, ótimo. A gente combina, a gente faz o segundo, né? A gente faz o segundo. Obrigada, gratidão, doutora Iracema, obrigada, querida, muito obrigada, maravilhosa. Até mais para vocês, gente. Assim, Marcelo, um abraço grande, a gente se vê daqui a 15 dias, tá bom? Obrigada, viu? Beijo grande. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.